casais envolvidos no reino. De acordo com o projeto de trabalho do colega, o público-alvo são casais da igreja, não é isso? Então, em relação à questão da descrição do trabalho, é o restante aqui, público-alvo, casais da igreja, o restante do texto é a descrição do trabalho, não é isso? Então tá. Bem, atraídos para o engajamento, mas trabalhos realizados pelos ministros com família, envolvendo em atividades que necessitam de uma palavra de Deus para o seio familiar, no evangelismo com família, sustentando, fortalecendo os laços, e também com os cônjuges, através da palavra de Deus. Então a gente percebe que esse trabalho com casais não é um trabalho apenas para doutrinar, mas também para evangelizar. Tudo no âmbito de casais, mas não só doutrina, mas também evangelização, certo? Beleza. Essa estratégia irá ajudá-los a pôr as suas próprias experiências vividas no seu dia a dia, e ao perceber que existem famílias carentes de uma palavra de característica familiar, e não só perceberão que tem um Deus que realmente está atento para suas fragilidades em família. Então a gente vê que a ideia é trazer não apenas evangelização e edificação, mas também comunhão, uma coisa mais ou menos assim. São famílias onde seus comportamentos estão expostos em contato visual com pessoas que fazem uso de entorpecentes, que viciam e descaracterizam o seio familiar, deformando o perfil que um dia Deus propôs e que é a primeira constituição da sociedade. Então a gente vê que é um trabalho para também dar suporte para a família que está tendo problema de ajuste, disfuncional, coisas assim, né? Que tem de repente um cachaceiro, um drogado, alguma coisa. Comunidade, né? Entendi. Então, embora aquele caso, né? Assim, a gente sabe que muitas vezes tem gente de comunidade que está no vício, mas tem muito ricaço aí viciado no uísque, né? Sim, assim, esse projeto... É pensando nisso. Ah, entendi. Ah, não é também um projeto fictício não, você tem ideia de implantar isso aqui. Ah, estou entendendo. Então, nesse caso, com a orientação do Espírito Santo, se projetando para ganhar não só uma alma, mas toda a família num todo, resgatando essas pessoas vulneráveis das garras da opressão demoníaca, trazendo para a luz divina para um campo já traçado por Deus. Então a gente percebe que assim, peraí, desde uma briga conjugal, para um filho com problema de droga, né, para um marido que está perdido, que precisa de ser salvo pelo poder do evangelho. Então a gente tem assim praticamente um combo de coisas só nesse trabalho de casal. De certa forma é como se de repente esse grupo de casal fosse um núcleo da igreja em miniatura, porque praticamente tudo que se faz, né, de ação da igreja vai se fazer também no âmbito dessas famílias, não é isso? Então, entendi. Continuando, transformando em uma família forte, pronta para se desvencilhar das ciladas de Satanás, forte para se envolver e firmar, para ser influenciada com palavras vindas do mal. Para não ser influenciada com essas palavras, certo? Palavras vindas do mal e trazendo maldição no seio da igreja. É importante até pensar nisso aqui, né? Ajudá-las a se sentirem valorizadas na comunidade onde vivem. Porque o que acontece? Se a minha família é desajustada, eu acabo sendo prejudicado por esse desajuste. E eu vou levar esse desajuste para a igreja. Por exemplo, o marido que bate na mulher, ele como membro da igreja, não adianta. Ele vai levar esse desajuste dele para a igreja, né? Essa mesma mulher que não consegue falar com o marido porque tem medo do marido, ela vai levar esse desajuste para a igreja. Não estou dizendo que ele vai sair batendo em todo mundo na igreja e nem que ela, né, vai apanhar de todo mundo na igreja. Mas mesmo sem ninguém saber o que está acontecendo, porque tem muita gente que tem isso em casa, gente crente, né, e a coisa não vem à tona, mas ainda assim, no aspecto subjacente, isso perturba a paz da igreja, né? Porque esse cara, às vezes, no trato com outras pessoas, ninguém sabe que ele bate na mulher, mas ele é um cara agressivo,
Ele é um cara dominador. Ele é um cara que impõe as coisas. Então, ele não bateu em mim, não bateu em você. Mas ele tem aquele ar de superioridade, como assim, ó. Entende? E essa mulher, por exemplo, como é que ela vai liderar um trabalho na igreja? Porque ela tem medo de todo mundo. Ela é introvertida. Você levantou um pouco a voz, ela já começa a piscar, ficar nervosa, entende? Por quê? Porque ela já está assim. Ninguém pode. Imagina, eu que falo alto desse jeito. Aí eu levanto assim. Por quê? Porque na cabeça dela, homem que faz isso é violento, é agressivo, é não sei o que, e tal. Aí imagina, um filho que peita o pai. Como é que ele vai respeitar a autoridade do líder de adolescente? Então, querendo ou não, a gente leva quem a gente é, com as esquisitices da gente, para o seio da igreja. Daí a importância da gente ajudar as famílias, né? É uma situação para a gente pensar. Aham. Teu TCC é sobre família? Uhum. Uhum. Fala que a própria vida da pessoa, né? Que tem no versículo, sim. todo homem que estuda um pouco da mulher, isso tem a ver também que a mulher ela se acha que ela está subjugando ao marido, Uhum. tem que aceitar aquela situação também. A parte complicada é que é o seguinte, né? Sempre que eu prego sobre maridos amai vossas mulheres e mulheres sede submissas, eu bato na tecla que é o seguinte: Paulo fala para a mulher decidir se submeter. Se ela não quiser submeter, o problema é dela, e ele vai ter que aturar essa mulher que ele tem. E a Bíblia diz que ele deve amá-la. Então é aí que está a questão, por exemplo. E a mulher se submeter, de acordo com o que a gente observa no texto, não é aceitar ser espancada, não é aceitar ser maltratada, é acompanhar o marido. Aí é que está a questão. Então, e em relação, por exemplo, ao marido amar a mulher, vamos pensar em Jesus com a igreja. Entende? Por exemplo, a igreja vacila ou não vacila com Jesus? E Jesus morreu e se entregou por ela. Aí o cara que quer usar esse texto para fazer da mulher um fantoche dele, ele está entendendo esse texto errado, né? Ele está entendendo esse texto errado, porque de acordo com o texto, não é para ele fazer nada. É ela que vai decidir se cede ou não. Se ela não ceder, ele vai continuar amando-a e cuidando dela. Ah, pastor, ela não quer tomar banho. Jesus amou a igreja. Quantas vezes a igreja está fedorenta? Entende? Ah, mas ela é grosseira comigo. Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Quantas vezes a igreja não respeita Jesus? Ah, mas eu vou largar porque ela tá com um bafinho. Jesus nunca desistiu da igreja. Você vai desistir da sua esposa? Então, ou seja, é um tipo de situação que, como é que eu posso dizer? Voltando à questão do Ed Renekiewicz, né? Ele, por exemplo, chega a citar algo que eu acho interessante. É até complicado dizer que eu acho interessante alguma coisa do Ed Renekiewicz, né? Do jeito que tá, aí vem os haters aí. Aí que ele fala um negócio interessante, que assim, quando Paulo fala para a mulher ser submissa ao marido, ele não está falando novidade, porque naquela sociedade isso seria a coisa mais natural do mundo. Mas quando ele fala, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, quem ama a sua mulher ama o seu próprio corpo, e ninguém maltrata o seu corpo, antes dele cuida e alimenta. Aí ele traz a novidade, que é o seguinte, ó: não interessa quem ela é, você precisa amá-la. E não vem se comparar com o cara ali da barraca, não. Porque se eu for me comparar com o cara que está ali bebendo cachaça, com o cara que está pegando o pagamento dele e gastando tudo com cocaína, eu sou um marido maravilhoso. Mas quando eu me comparo a Cristo no trato com a igreja, dá até desânimo. Eu tenho que entrar no final da fila. Eu tenho muito que aprender para ser um bom marido para minha esposa. Ou seja, é uma perseguição constante. Sempre, não tem para onde correr. Aí eu pergunto: o marido que oprime a mulher, ele pensa nisso? Aí é o que eu estou falando, né? Por exemplo, o pessoal bate muito nesse texto porque foca na submissão feminina.
Mas observa bem que a submissão feminina não é uma coisa que o homem impõe, porque a Bíblia não fala: maridos, sujeitai vossas mulheres a si mesmos. Não fala isso. Fala: mulheres, sujeitem-se. Se ela decidir não, é não. Aí pode fazer que nem Paulo, fica solteiro. Se você não se sujeita a ninguém, então é melhor ficar sozinho. Até porque é o seguinte: se você observar bem, todo mundo ali, no capítulo 5 ainda, versículo 21 de Efésios, uma das marcas da plenitude do Espírito é a sujeição mútua. Então, um irmão atende o outro, não só em comunidade, igreja, mas inclusive em família. Como o escravo, ele se sujeita, quer dizer, ele obedece ao seu senhor. Aí você verifica a questão da Bíblia, que assim, a Bíblia não combate a escravatura. Não adianta, você pode falar o que você quiser, mas assim, ela não combate. Ela humaniza o relacionamento, mas combater ela não combate. E aí você tem que parar para pensar. Então, e não combate ali também. Só fala que é para Filemão tratar Onésimo direito. Só isso, entende? Então, aí é o que eu falo. Não dá para você pegar a Bíblia e trazer a cultura da Bíblia para cá. Você pega os valores, você pega os princípios. A cultura tem que ficar lá. Aí tem gente que traz tudo, aí fica essa bagunça aí. Os outros pensam que a gente é doido, né? Porque uma coisa é ser santo, outra coisa é ser esquisito. Você pode ser esquisito e não ser santo. E você pode ser santo sem ser esquisito. E aí nesse caso, voltando para essa questão, né? Escravos, obedecei aos senhores. Mas senhores, vocês também não podem abusar dos escravos, lembrando que vocês têm o mesmo Senhor, tanto eles quanto vocês, certo? E aí você vê que é o escravo obedecendo o Senhor, é o Senhor não explorando o escravo. Aí você tem, por exemplo, os filhos obedecendo os pais não irritando os filhos, já que botam comida em casa, já que pode bater, já que pode não sei o que lá. Então, ou seja, não, você não vai abusar disso daí, certo? Você vai ensiná-lo, vai orientá-lo, mas não vai tirar proveito que você é maior, é mais forte e tem dinheiro para maltratá-lo. E da mesma forma que vai para escravos e senhores, filhos e pais, vai para mulher e marido. Então, e começando nos sujeitando-vos uns aos outros do versículo 21, você verifica que uma das marcas do cristão é o quebrantamento para ouvir o outro, é o quebrantamento para ceder, para negociar, para considerar que Deus pode estar usando o outro. Agora, o machão brabo, aí esse cara, por exemplo, ele não vai só querer dominar a mulher dele, ele quer dominar os filhos, até encontrar um filho que é parecido com ele, aí vai dar ruim, né? Aí nisso, ele quer dominar o pastor dele, ele quer dominar a igreja dele, ele quer dominar os órgãos da igreja, ele quer dominar os departamentos, ele quer conquistar o mundo, entendeu? Então, aí o que acontece? Se a gente não cuidar dessas famílias disfuncionais, a igreja fica disfuncional. E quando a igreja fica disfuncional, o pessoal fala assim: eu aceitar Jesus e ir para aquela igreja, minha vida é muito melhor que fora. Ou seja, eu vou para o céu, mas vou perturbado. O cara vai para o inferno, mas vai com saúde mental. É um negócio para a gente pensar, né? É um negócio sério. E aí, correndo aqui, em relação, deixa eu ver, mudando, isso, com mudanças de... com mudanças de comportamento, além de darem bom testemunho, podem mostrar o que Cristo fez em suas vidas, né? O cara que venceu o vício, né? Um monte de violência, promiscuidade. Pode também ser uma família influenciadora junto com a igreja da comunidade. Portanto, esse trabalho com os casais da igreja, as famílias da comunidade, Cristo será visto de uma forma mais presencial e não como um Cristo que está naquele crucifixo na parede de suas casas, e sim como um ser que transforma qualquer pessoa que se achegue a ele com um desejo real de mudança. Agora vamos ver como é que é isso daqui, através do líder e da equipe. Os líderes, que vai ser um casal, ou seja, não tem negócio de o cara sozinho cuidar dos casais não, né? Ah, irmão fulano, meu marido, não sei o que lá, não tem isso não, né? Ah, irmã fulana, minha esposa, ela não é igual a senhora, tão cheirosa.
Sai da frente, Satanás. E vamos lá. Aí nesse caso aqui vocês estão rindo? Vocês estão rindo? Vocês acham que isso não acontece em algum lugar desse planeta, não? Vai? Aí nesse caso aqui, então, os líderes casal, né, do Ministério com Família conduzirá o projeto, coordenará e orientará as equipes para um bom desenvolvimento de trabalho, trazendo sempre à mente do grupo que o alvo é conduzir famílias da comunidade, um encontro com Deus, fazer perceberem que a igreja faz parte da comunidade boa, porque às vezes parece que a igreja é só um lugar para a gente se reunir para cantar louvor, né? E não descartar, infelizmente parece isso, e não descartar as suas necessidades materiais, emocionais e espirituais, porque aquelas pessoas, né, que estão lá na igreja, nos cultos da gente, são pessoas que precisam comer, são maridos que podem estar desempregados, são mulheres que podem estar apanhando do marido, são filhos de pais que podem estar no vício da cachaça, né? São meninas que podem sofrer abuso sexual do seu padrasto, tomara que não seja do pai, né? Porque do padrasto já é um negócio brabo, do pai então assim, é um monte de coisa braba, e a gente está lá cantando hino como se assim, a nossa vida é uma bosta, mas a gente está ali cantando louvor e voltando para casa para a nossa vida, que é uma bosta, e todo mundo tranquilo, como se a igreja fosse apenas boca de Deus, e não fosse também mãos e pés, né? Olho, ouvido e coração, né? Então, seguindo aqui, teremos nesse projeto 5 casais para divisão de atividades, com cada um na sua linha de ação já pré-planejada, atividades com orientação supervisionada de cada pastor. Só tem uma coisa aqui, né? Você não falou o que vão fazer. Vê se tá na outra coisa. Então tá bom. Aí nesse caso, não. Assim, a gente percebe o propósito. Mas assim, vai ser uma reunião uma vez na semana, vai ter uma gincana, vai ter não sei o que lá, entende? Essa questão aí seria importante, porque está muito claro o que você quer. A pergunta é como fazer para atingir isso aqui. É reunião, é estudo, é debate, é conversa, é palestra, entende? É evangelismo. Entendeu? Então, mas aí o que acontece? Como é que vai ser esse evangelismo também? Porque se não ficar generalizado, e aí como é que vai ser? Aí cada um vai fazer de um jeito. Então tem que traçar o padrão até para depois avaliar e verificar. Fizemos direito? Certo? Então, resultados que queremos alcançar. Que tornem sua necessidade de se envolver com o reino de Deus, contribuindo para que almas venham fazer parte de Deus, igreja, e entendam que o evangelho é a mensagem que resgata o homem do pecado e leva a maravilhosa luz. Com essa ação esperamos que eles se sintam motivados para ajudar nos departamentos da igreja e ministério de casais em suas vidas, melhorando a empatia com o evangelismo pessoal. Então a gente percebe que inclusive, né, assim, a pessoa melhorando, né, ela vai ficar mais feliz, ela vai ter gratidão, né, pela igreja, e essa gratidão vai resultar em quê? Fizeram por mim, eu vou fazer também por alguém, né? É muito importante a gente pensar nisso daí. Oração, que a liderança e as igrejas estejam em sintonia, muito importante, porque não precisa nem ser o trabalho de casais, né? A sintonia na igreja, assim, é um negócio que, né, a gente percebe pelo próprio culto. O dirigente está numa linha, a pregação está noutra, e o pessoal do louvor está noutra, né? A mensagem hoje vai ser, por exemplo, o caso é como ser feliz no casamento, né? Digamos, a mensagem é essa. Aí, nenhum louvor sobre família. Aí o louvor é só corinho de fogo. Jacó segurou o anjo, ele quer te dar água para beber, né? Um negócio assim. E isso é o louvor. E o dirigente não pega nada sobre família, né? É só, né, uma mensagem, trazer todos os dízimos, né? Quem semeia pouco, pouco também se fará. Então, aí o que acontece? Não, eu exagerei, mas já reparou que muitas vezes no nosso culto ninguém fala a mesma língua. O louvor não casa com a mensagem, e a direção não casa nem com o louvor nem com a mensagem. E quando você vai ver, não tem sintonia. A escola bíblica trata de um assunto, eu até entendo, porque geralmente assim, a gente usa a revista da denominação, então a gente está dentro do currículo da denominação. Mas digamos que a igreja
teve a chance de comprar a literatura que a escola bíblica escolheu. Pô, então peraí, qual é a visão do pastor para esse ano? Esse negócio de visão de pastor, pronto. Aí o pastor tem uma coisa em mente, o diretor da escola tem outra coisa, o levita tá vendo a última música do rádio, entende? E o dirigente aproveita que vai dirigir para mandar o recado para a igreja. Agora imagina, se a gente tem dificuldade de ter sintonia nisso, se não batalhar, perde a sintonia, tá certo mesmo, né? Então, sintonia, que as famílias do bairro se sintam bem à vontade com a presença da igreja atuando, que Deus ajude a igreja a fazer isso, né? A cativar para que o povo caia, né? Que a igreja caia na graça do povo, né? Com a presença da igreja atuando, e os recebam com atenção e sejam bem receptivos. Isso também depende da história da igreja, né? Porque assim, se a igreja é repelente, na hora dela ir para a rua, o povo vai repelir também. Até porque tem aquele cara que está excluído daquela igreja, aquele cara que saiu daquela igreja, aquele cara que viu o pai sendo escorraçado pela igreja, aquele cara que viu a mãe sendo rejeitada pela igreja. Então fica difícil essa igreja falar de amor de Jesus para essas pessoas. Não é impossível, porque Deus pode tocar no coração das pessoas, e essa igreja pode ter se passado por uma transformação, né? Mas vai ser mais difícil. Que os casais se alegrem sempre foi forte, né? Casal, se alegrar sempre, né? Mas tudo bem. Por terem feito o ID, por terem feito o ID do Senhor, sendo encorajados a abordar as famílias e querendo ficar à frente dos corações desejosos, né? Que o Espírito Santo os enche de coragem para transmitir a palavra de Deus. Então a gente viu aqui, né, casais envolvidos no reino.